Vamos lá, estou de volta. Funções, exercícios. Esta aula será diferente, eu vou pedir para que vocês acompanhem a aula dessa explicação com o caderno, coloquem a data, escreva funções, exercícios, aula 20, caderno 2, página 105. Então, como foi dito no vídeo de explicação, essa aula é uma aula de resolução de exercícios para dar aquela amarrada, para dar aquela fixada no que a gente viu de função até agora, para que a gente possa prosseguir nos nossos estudos sobre função. Beleza? Então, anotem, isso será pedido depois. Eu vou passar por 10 exercícios, são 10 exercícios que eu vou explicar a técnica, vou mostrar o caminho de resolução e vocês vão desenvolver até o final. Não vou explicar até o final do exercício, não vou dar a resposta, então por isso vocês precisam estar acompanhando para, quando necessário, faz a anotação da função, inicia o cálculo da maneira que eu vou explicar, para depois vocês terminarem. Beleza? O objetivo é esse. Então vamos lá. Primeiro exercício. Seja a função f definida por f de x 3x menos 2. Determine o valor de f de 5 mais f de 0. Tá vendo aí? Já é um exercício que nós já fizemos. Nós já fizemos, já tem vídeo explicando, então por isso que eu não vou dar o caminho todo novamente, porque assim vocês ficam na zona de conforto. Eu tiro a oportunidade de vocês experimentarem, tentarem e fazer o autodiagnóstico, se entender ou não. Nós já fizemos. Então, o que é o f de 5? A leitura primeiro dele. Eu quero o valor da função quando x for 5. É isso, certo? Eu quero o valor da função quando x for 5. Mas peraí, então mais f de 5 mais f de 0, 5 mais 0 é 5, então é só o f de 5? Não, também tem lá na aula isso aqui. Uma coisa é quando você tem uma soma dentro do parênteses, outra coisa é quando você tem uma soma de funções. A gente está somando o resultado das funções. Nesse caso, tem que calcular as duas, porque f de 0 não necessariamente é 0, certo? F de 5, o que eu quero? Eu quero o valor de f, que é a função, y, pode colocar y também, não tem problema nenhum, é igual a 3 vezes 5 menos 2, vai te dar um resultado, separa ele. Quero f de 0, 3 vezes 0 menos 2, vai te dar o resultado, no final soma os dois, vai ter na alternativa. Tranquilex, esse aí. Vamos ver o próximo, se ele é mais desafiador. Bacana, esse aquele que eu sempre falo para vocês, uma das habilidades que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho mais essencial que a gente dê, porque é o que se espera de um aluno, no mínimo, transformar a linguagem corrente em linguagem matemática, que é a bendita interpretação, certo? Então, na produção de peças, uma fábrica tem custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, olha lá, x já escreve no caderno, x, número de peças produzidas. Determine a lei da função que fornece o custo de produção de peças. Então, lembra, lei de função. Se é uma função, é uma relação entre duas grandezas. Uma das grandezas, x, o número de peças. A outra grandeza fornece o custo. Certo? Ali está como f de x. Eu poderia montar essa função c de x. Custo para a quantidade de peças x. Mas ali o f representa o custo. Custo da quantidade de peça x. Então, tem um valor fixo. Lembra lá que tem o a e o b em uma função afim? Um fixo e um variável. Então, depois a gente vai ver, vocês vão montar, e aí vocês vão ver qual que é a função correta que aparece aí para vocês tentarem fazer.
Exercício 3. Na produção de peças, uma fábrica é o mesmo? R$ 30 mais... Não, é a mesma ideia, mas a pergunta é outra, tá? Pensei que já tinha errado já. Na produção de peças, uma fábrica tem custo fixo de R$ 30 mais um custo variável de 2 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine o custo da produção de 100 peças. Esse aqui, ele envolve duas questões. Ele envolve a primeira e a anterior, e a segunda, certo? Por quê? Primeiro eu tenho que montar a lei do jeito que eu vou fazer na segunda, certo? Os números são diferentes. Eu vou montar a função. Depois que eu montar a função, eu vou calcular o F de 100. É isso que ele está pedindo. O custo de produção de 100 peças é o F de 100, ou C de 100, se você montar a sua função como C de X, né, o custo em relação ao número X de peças, certo? Então, duas etapas. Primeiro a gente monta a função, segundo a gente calcula o F de 100 ou C de 100, se assim você preferir. Tranquilo também. 4. Esse aí é o clássico, né? Esse aqui, inclusive, na aula que eu expliquei sobre função, né? O conceito básico lá de função, foi exatamente o exemplo que eu dei do motorista de táxi. Esse não escapa. Esse você faz uma pesquisa simples em qualquer plataforma aí sobre função, vai cair um exercício de táxi. Não vou nem cobrar. Não vou nem cobrar. É que eu li cobrar, que corrida... Não vou nem explicar, tá? Vocês vão conseguir fazer. Consultem as aulas anteriores, consulte o vídeo da aula anterior, que eu resolvo exatamente um exercício igual a esse. Se tiver dúvida, claro, espero que vocês aí já consigam fazer direto. Vamos para o próximo. Andréa possuía R$ 600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de 3 mil. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu próprio salário R$ 200, que será utilizado para pagar esta cirurgia. Qual a função que relaciona o tempo em meses com a quantia em reais? Lei de formação de função. Transformar a linguagem corrente, nossa língua portuguesa, em linguagem matemática. A mesma coisa. Ah, tá. Agora nós vamos iniciar uma parte mais algébrica, certo? Então, ó, dado as funções x menos 5, EG de x, 3x menos 1, calcule o valor da soma de f de 9 mais g de 2. Esse primeiro, a gente vai, a partir de agora, relacionar duas funções. Esse primeiro é para fazer igual o lá. Eu quero o valor de f quando x é 9, então eu vou substituir o x por 9 e vou descobrir quanto que é. Eu quero o valor de g quando x for 2, então eu pego a função g, coloco 2 no lugar do x, descubro o valor do g. E aí depois eu somo os dois, certo? E aí a gente vai entrar numa parte de função composta. Vamos ver aqui. E aí eu tenho uma surpresa lá no final para vocês. Resolvi um exercício bem da hora de uma universidade federal aí. Parecia ser, né, cabeludo pelo aplicativo GeoGebra que eu abri com vocês na aula passada. Pedi para que vocês baixassem. Vocês vão ver que da hora que fica a resolução e que prático que fica. Da gente entender o conceito, visualizar, e quando a gente tiver que fazer manualmente, certeza absoluta que o nível de abstração de vocês vai ser muito maior, porque vocês vão trabalhar com algo concreto, vocês vão visualizar o que o exercício pedia para que se fizesse, por exemplo, na cabeça, né, simplesmente. Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. Sobre a função f de x. 6x mais 5. É incorreto afirmar que, olha lá, certo? Conceito. Que tipo de função é essa? Que tipo de função é essa? É uma função de primeiro grau, a gente já conhece, já expliquei isso para vocês, porque não tem mistério nenhum. Porque o x, que é o domínio, está no grau 1, por isso que ela chama de primeiro grau. Quando tiver ao quadrado, x
ao quadrado é grau 2. Quando tiver de 3 para frente, polinomial, nós vamos estudar função exponencial, função logarítmica, função irracional. Então, o nome está associado ao domínio, que é o x, certo? O x está no grau 1, ela é uma função de primeiro grau. Ela relaciona, como a gente viu lá anteriormente, ela relaciona o coeficiente angular, é o que vai dar a direção da reta, a inclinação da reta, e o coeficiente linear, que é por onde essa reta passará no eixo y, no seu eixo de função. A gente sabe, preciso construir, né? Então, o que é incorreto afirmar aqui? Seu gráfico será representado por uma reta? Está correto. Sua raiz tem valor positivo? O que seria a raiz? Lembra da raiz? O que seria a raiz? A raiz é a solução da equação. A raiz é o local onde a linha do gráfico passa no eixo x. Então, se ela passa no eixo x, a coordenada do f de x, que é o y, é 0. Ou seja, para eu descobrir o valor da raiz de qualquer função, é só eu pegar 6x mais 5 igual a 0, que é a mesma coisa de estar substituindo o f de x por 0, certo? Vamos colocar o 0 desse lado. Vou colocar 6x mais 5 é igual a 0. Resolvo uma equação de primeiro grau. Vai dar positivo? Faça aí. A função é crescente. Também já vimos isso. Toda vez que o coeficiente de x for positivo, a função é crescente. Ela será decrescente quando o coeficiente angular é o número que está multiplicando o x aqui, ó. Ele é positivo, ele é crescente. Não precisa desenhar o gráfico para saber que ele é crescente. Vocês já viram isso também. Olha lá. O ponto 0 e 5 é um ponto desta função? É um par ordenado. Se é uma relação de dependência entre duas grandezas função, tem que manter o equilíbrio, certo? O que seria manter o equilíbrio? Manter a balança equilibrada. Porque ó, f de x é igual a 6x. Então, tudo que está desse lado tem que ser igual daquele lado. Esse 0 representa quem? O x. Então, coloque ele lá. O 5 representa quem? A função, o y, ou f de x. Coloca ele lá. Então, quando eu substituir aqui por 5 e o x por 0, será que essa balança está equilibrada? Vai dar uma igualdade? Se der uma igualdade, sim, é ponto da função. Se não der uma igualdade, não, infelizmente isso aí não é ponto daquela. Ele desequilibrou a minha igualdade, ele não é. Ó, acabei de falar, o coeficiente angular dessa função é 6. Sim, né? O ângulo, né, é dado por o carinha que está aqui com x sempre, certo? Então ele começa, digamos assim, eu tenho que fazer para o outro lado. Então, vocês vão entender. Ele começa assim em relação ao eixo x, certo? E aí ele vai aumentando, 1, 2, 3, aumentando, até ele ficar na reta vertical, que é o 90 graus, tangente de 90 graus não existe. Quando ele passa para o outro lado, ele vira negativo, a reta vira decrescente. Beleza? 8. Supondo que você trabalhe como representante de uma firma que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de R$200 fixo por mês, acrescidos de R$20 por jogo vendido. Se um mês você vender 15 jogos, quanto você receberá? Também duas coisas que nós temos que fazer. Primeira coisa, montar a lei de formação da função. E segunda coisa, calcular o f de 15. Certo? Depois que eu montei, eu substituo a incógnita que eu chamei de quantidade de jogos, por exemplo, x, por 15 e descubro quanto que é o salário. Tranquilo, né? Vocês vão fazer tranquilo, vocês vão ver que vai reforçar bastante, vai se sentir bem tranquilo em fazer isso aí, vai ser bom. Sobre a função. Olha lá, essa é uma função do segundo grau. Olha o x no grau 2, certo? É uma função do segundo grau. Então,
aqui é conceito básico, nós vamos entrar ainda mais a fundo. Aí sim a gente vai esmiuçar função do segundo grau daqui a 2 aulas. Né? Na próxima aula a gente vai estudar tudo que temos que estudar sobre a função de primeiro grau, lá nos seus detalhes, não só mais esses exercícios de conceitos básicos, e aí depois a gente vai para a função do segundo grau, onde tem muito mais variáveis a ser consideradas a respeito de uma função do segundo grau, certo? Por enquanto é um conceito básico, isso aí vocês têm do 9º ano, certo? O seu gráfico será representado por uma parábola. A gente sabe o nome do gráfico de uma função do segundo grau, a gente já desenhou ele no 9º ano. A função não possui raiz real. Quando é que uma função não possui raiz real? Quando a equação não tem raiz real, quando ela não passa no eixo x. Quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando nosso bendito delta é menor do que 0. Por quê? Porque não existe raiz real de número negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Pego a função, igualo a 0, igualzinho a outra lá, certo? É a função, é o ponto que passa no eixo x, então o f de x, que é o y, tem que ser 0. Coloco igual a 0. Vou pegar o coeficiente a, b, c. A gente já viu já umas 3 aulas atrás, já viu e reviu 2 aulas seguidas sobre equação do segundo grau. É isso. Igual a 0. Vou calcular o delta. Para eu saber isso aqui, ó, preciso lá chegar nas raízes. Se o delta der negativo, não existe raiz real. O que significa? Que a linha do gráfico não cruza o eixo x. Se ele der igual a 0, significa que tem sim uma raiz real. Uma raiz real. O gráfico vai tocar o eixo x em um ponto. E se der delta maior do que 0, significa que ele tem duas raízes reais. A linha do gráfico ela vai cortar o eixo x, né, em 2 pontos. Ela vai interceptar em 2 pontos. A função possui um ponto mínimo. O que o ponto mínimo está relacionado? O ponto mínimo está relacionado ao vértice da função, certo? E o vértice está relacionado a quê? Por exemplo, a concavidade. Né? Então, se a parábola ela tem concavidade para cima ou se ela tem concavidade para baixo. Né? Quem é que vai determinar isso? Quem é que determina isso? Novamente é o nosso A, certo? Novamente é o nosso A, que ele faz o papel do M na função do primeiro grau. Né? Então, é a partir dele. O ponto 2 e 0 é um ponto dessa função? A verificação é a mesma. Só para completar aqui. Quando é que a função tem ponto mínimo? Quando ela tem ponto mínimo, quando a concavidade da parábola é para baixo. Certo? Quando a concavidade é para baixo. E ela tem ponto máximo quando a concavidade é para cima. Né? Então, a gente tem que verificar isso aí. 2 e 0 é um ponto dessa função? O que ele está perguntando? Se quando o x for 2, se eu colocar 2 aqui no lugar do x, né, tem que colocar no lugar dos 2, e fazer a conta aqui, vai dar 0. Tá? Então, 0 no lugar do f de x e 2 no lugar do x, vai ficar igual? Vai dar uma igualdade? Ou vai dar exemplo só, tá? Vai dar 0 igual a 1. Peraí, 0 não é igual a 1, então significa que esse ponto ele não condiz ali com a minha função. Beleza? É isso. E 4 e 0 e 4 é ponto desta função. Olha, se a gente conhecesse bem, né, lembrasse bem aí esse conceito básico de função do segundo grau, a gente já teria um palpite sem ter que substituir do jeito que eu falei. Colocar 0 no x e 4 no lugar do y para ver se é uma igualdade. Porque, ó, 0 e 4 é o ponto que passa no eixo y. É o ponto que passa no eixo y. Concorda? 0 e 4 está em cima do eixo y, esse ponto, essa coordenada. Então, se essa função tem este ponto, ele é o nosso c, certo? A variável independente da função sempre é o local por onde ela vai cruzar o eixo y. Olha lá, tá vendo? 4, y4, essa aí tá beleza.
não precisaria nem fazer o cálculo quando a gente lembra deste conceito. E por último, função composta, que eu falei que nós íamos chegar, certo? Não é novidade também, mas não tem problema, não lembro, tem um pouco mais de dificuldade, não tem problema, certo? A gente tenta fazer e aí a gente tira as dúvidas e resolve juntos na live. Ó, considere a função. Então ele deu a função f de x e a função g de x. Qual é o valor da função composta de g f de 3? Quando a gente tem função composta, vocês devem lembrar, o professor deve ter explicado, a gente sempre começa pelo miolinho lá. Então assim, ó, quem é f de 3? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular f de 3. Como é que eu calculo f de 3? Volta aqui, ó. F de 3 é igual a 3 menos 4. Vou substituir o x por 3 e vou descobrir o f de 3. Então, vamos supor que não é a resposta. Vocês estão vendo aí que não é. Vamos supor que fosse 2 a resposta. F de 3 deu 2. Aí eu vou aqui, ó. Tudo isso aqui deu 2, não é? Então, vai ficar g de 2. Aí eu vou e calculo g de 2. Coloco 2 no lugar do x e calculo g de 2. É assim que a gente calcula a função composta, sem muito terror, né? Parece, fala, meu Deus. Não, é só o segredo começa por aqui, ó. Começa pelo miolinho, começa lá pelo seu centro, certo? Descobre quanto que é o f de 3, pega o número que deu e coloca lá dentro. Ele vai dar g de 2, g de 3, g de 1, g de 0. Ele vai dar algum g. E aí você coloca e volta nessa função g e calcula. Beleza? Né, espero que vocês façam aí. Esse aqui é o que eu falei para você. Não, não é esse não. Não é esse não. O que eu falei para você está no formulário. Esse aqui também é para retomar a aula passada. Lembra? Ó, duas incógnitas, o A e o B, certo? São variáveis aí, né? Ó, o conceito correto. São duas variáveis que eu preciso encontrar, o A e o B, certo? O x e o f de x eu não preciso, faz parte da função. Então, aqui eu preciso montar duas equações para que eu encontre essas duas variáveis aqui, ó, o A e o B, certo? Dessa função, o A e o B. Então, como são duas, eu preciso de duas informações. Lembra lá da outra aula? Lembra? Ah, dois. A gente fez um exercício que tinha um. Eu até vou falar aqui, ó, qual que é. Caso, né, vocês não lembrarem aí. Página 101, exercício 2 e o exercício 3. Né? Olha, só seguir o exemplo que está aí que vocês vão conseguir. Porque eu vou montar um sistema de equações. Quando o x for menos 1, f de menos 1 é igual a 3. Quando o x for menos 1, o f de x é igual a 3. Então ficaria menos a mais b igual a 3. A outra, quando o x for 3, o f de x é 1. Então ficaria 3a mais b igual a 1. Monta o sistema de equações, monta a função, certo? Depois que montou a função, aí a gente vai se preocupar quanto que é o f de 1. Né? Então, às vezes, né, eu até dividi aí, às vezes, a gente se confunde neste exercício porque quer responder diretamente quanto que é f de 1. Eu não vou conseguir responder quanto que é o f de 1 se eu não montar a função primeiro, se eu não escrever essa função a partir destas duas informações. Beleza? Beleza? Aí só tem as alternativas aí, vocês vão conseguir matar isso aí. Se dedicar, consultar, voltar ali na apostila, olhar os exemplos, página 101, essa aula, esses exercícios, tem muitos exercícios que foi explicado e foi resolvido nessa aula 17, né, da página 100 aí. Se fizer direitinho, vocês vão conseguir. Bom, na apostila de vocês, desta aula, nós temos apenas um exercício, que está dividido da letra A à letra F. Pode ser que vocês tenham alguma dificuldade aí para responder o item D, o item E e o item F. Não tem problema nenhum.
Tentem. O que eu vou pedir para vocês é só tentar. Leia, tentem, rabisque alguma coisa que a gente resolve junto na live. E como sempre, tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza? Valeu, obrigado pela aula. Espero vocês na live daqui a pouco. Abraço.